Bom, boa noite, pessoal. Já são 7h05. Até agora, ninguém entrou em sala de aula. Nós vamos dar sequência ao conteúdo. Conforme vocês forem chegando, vocês vão participando, ok? Então, vamos lá. Na semana passada, nós começamos a estudar o poder constituinte derivado, tá? E paramos no poder constituinte decorrente com relação aos estados, né? E a partir de hoje nós vamos dar sequência e vamos ver o poder constituinte derivado decorrente com relação aos municípios, ao Distrito Federal e territórios, tá? Talvez muitos de vocês, pela idade, não conheçam, mas antes de 88, no Brasil, haviam 3 territórios federais, a saber, Acre, Roraima e Amapá. Tá? E minto, era Rondônia, Amapá e Roraima. Tá? E também Fernando de Noronha. Tá? Eu acho que é isso mesmo, é Fernando de Noronha, Roraima e Amapá. A memória tem uma hora que dá umas falhadas. A administração de um território federal, ele é feito direto pelo gabinete da Presidência da República. Tá? Por uma questão de estratégia de Estado, naquela época, como nós tínhamos esses territórios com uma densidade populacional bem baixa, então era interessante que a própria União ajudasse, estivesse ali presente na administração, até que
tivesse um adensamento populacional tal que permitisse montar uma estrutura de autonomia de um Estado. Tá? Então, quando essa Constituição veio, em 1988, tanto Roraima como o Amapá foi alçado à condição de Estado membro da Federação e, a partir daí, montou toda a estrutura de Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e Palácio do Executivo Federal, e assim aconteceu com os seus municípios, montando a estrutura dos executivos municipais e legislativos municipais em cada unidade ali. E o território de Fernando Noronha, que é uma ilha, passou a integrar o estado de Pernambuco. Tá? Então, hoje, nós não temos territórios federais. Nada impede de que a qualquer momento possa vir a ser criado, porque a Constituição permite isso. Então, não tem, mas pode vir a ter. Tá? Então, agora vamos falar sobre o poder constituinte derivado decorrente para os municípios. Tá? Essa parte vai estar nos artigos 1º e 18 da Constituição, em que delega aos municípios a condição de componente do Pacto Federativo, da Federação Brasileira, tá? Com autonomia financeira, política e administrativa, elaborando as suas leis orgânicas como se fossem constituições municipais. Então, ao nível de município, não existe constituição municipal como existe a Constituição nos estados, né? Então, Mato Grosso tem a sua Constituição estadual. Tá? No entanto, o que vai ser um paralelo a uma Constituição estadual ou a Constituição federal no município é chamado de lei orgânica. Então, é dentro da lei orgânica do município de Cuiabá que está a estrutura da administração, tanto do Palácio Alencastro como da Câmara Municipal. Tá? E perceba que o município não tem poder judiciário. Então, quem resolve os conflitos sociais dentro de cada município é o judiciário do Estado. Tá? Quando envolver interesses que não sejam da União, e também que não envolvam relação de trabalho, porque daí a Constituição fixa a competência. Quando houver uma discussão que envolva interesses federais na Justiça Federal e quando for relação de trabalho na Justiça do Trabalho, que é também uma Justiça Federal. Tá? Então, à exceção do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, todos os outros tribunais que porventura existam aqui, relacionados ao Poder Judiciário, serão federais. Ok? Bom, o limite de se auto-organizar dos municípios está no artigo 29, caput da Constituição. Tá? Então, é a Câmara que vai estabelecer a lei orgânica, no artigo 11 do ato das disposições constitucionais transitórias, tá? Mas, por ser um poder constituinte derivado decorrente, ele não é autônomo, ele é limitado pela Constituição Federal e estadual. Então, perceba que existe uma hierarquia. Tá? Então, a lei orgânica do município, ela não pode ofender nem a Constituição do Estado, nem a federal. A Constituição do Estado não pode ofender a Constituição Federal. Então, existe uma hierarquia entre estes diplomas. Tá? Aqui seria a letra B. Tá? O Distrito Federal também terá uma lei orgânica. Tá? Aonde que está escrito isso? Está no artigo 32, caput da Constituição. Tá? Será votado em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, com quórum qualificado de 2/3 da Câmara Legislativa. Você veja que no Distrito Federal, eles têm uma Câmara Legislativa, que tem deputados legislativos, tá? Ou também chamado como deputados distritais. O Distrito Federal tem uma estrutura muito particular. Por exemplo,
você não elege um prefeito no Distrito Federal, você elege um governador. Tá? Lá não tem Assembleia Legislativa, se chama Câmara Legislativa ou Câmara Distrital. Tá? E aí você tem um deputado distrital. Além disso, o Distrito Federal tem direito a 8 deputados federais e 3 senadores. Então, ele tem representação no Congresso Nacional. Tá? A nossa Constituição fixa um mínimo de 8 deputados federais por unidade da federação, ou seja, Estado-membros e Distrito Federal. E aí, conforme vai aumentando o número de eleitores, na proporção a nível do Brasil, vai se aumentando vagas. Então, Mato Grosso, como tem poucos eleitores, tem um território grande, mas é bem, não é adensado, nós temos, sei lá, 3 milhões de eleitores, a gente não consegue ter a nona vaga de deputado federal. Tá? Então, se pega São Paulo, deve ter 50 e alguma coisa, eu não sei de cabeça. Por quê? Porque lá é muito adensado, tem muito eleitor lá. Então, por isso que a gente diz que a eleição para deputado federal é uma eleição proporcional, porque a proporção é definida pelo número de eleitores que tem aquela unidade da federação. Okay? Qualquer coisa, eu já vi que tem 6 participantes. Deixa eu ver quem que está. O Neto está com o microfone aberto e a Isabela também, eu já estou desligando. Ok? Sejam todos bem-vindos. Tá? Isabela, Neto, Amanda, Gabriele e Júlia. Beleza? Vamos que vamos. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone aí e podem perguntar. Tá? Então, assim, só fazendo um comentário que o Distrito Federal, ele se assemelha a um Estado-membro. O que é um Estado-membro? Goiás, Tocantins, Mato Grosso, São Paulo, Minas, isso são Estados-membros, tá? Bom, como eu disse lá no começo da aula, existe a possibilidade de termos territórios federais, tá? Hoje não existe, mas poderão ser criados porque o artigo 18, parágrafo 2º da Constituição permite, tá? Eles também integram a federação, mas não possuem autonomia e logo não há previsão de possuir poder constituinte, tá? Apenas por uma questão de mostrar que a Federação Brasileira admite essa figura aqui. E aí, por ela não ter autonomia, quem administra é o Executivo Federal, é o Gabinete da Presidência da República. Ok? Vamos ver, alguém está fazendo uma pergunta? O Neto. Boa noite também, Neto. Então, todo poder constituinte ele é um poder jurídico, porque ele é condicionado e limitado pelo originário, ou seja, pelo texto constitucional. O artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias, deixa eu pegar aqui, esse cara aqui, no final da nossa Constituição, logo depois do final da nossa Constituição, tem o ato das disposições constitucionais transitórias. Por que se utilizou essa estrutura, esse diploma aqui, lá dentro da Constituição? Para fazer uma transição da Constituição 67, 69 para essa de 88, que mudava muito a estrutura de Estado, alguns conceitos. Então, para não haver uma ruptura muito forte da realidade que existia até então, para essa nova realidade, foi feita essa transição. Para que vocês tenham uma ideia, aquela PEC do limite dos gastos do orçamento, ela foi feita e encaixada aqui dentro, no governo do Michel Temer. Tá? Então, é um diploma que está lá. Alguns artigos perderam a eficácia porque cumpriram a sua missão, outros ainda permanecem vigindo. Tá? Estabeleceu que a revisão constitucional seria realizada após 5 anos. Então, o artigo 3º falou, durante os 5 primeiros anos,
não poderá haver nenhum tipo de emenda constitucional. Foi uma estratégia que o Poder Constituinte originário adotou para essa nossa Constituição. Por quê? Para dar tempo para o Estado se organizar, as estruturas que foram criadas funcionarem, para irem avaliando, ver o que não funcionou bem, e aí, após 5 anos, naquele ano, poderia ser feito emendas de uma forma muito diferenciada da que ocorre hoje, que nesse caso seriam emendas de revisão. E aí, nesse caso, apenas nesse ano, todas as emendas que aconteceram de revisão eram por maioria absoluta, 50% mais um para instalar a sessão, e aprovava com 50% mais um dos presentes, em sessão unicameral. O que diz isso? É que essa sessão unicameral é a sessão do Congresso Nacional, tá? Ou seja, é uma sessão em que vão estar presentes ao mesmo tempo senadores e deputados federais. Quem preside essa sessão unicameral, ou seja, uma única Câmara, tá? É o presidente do Senado. Então, ali dentro nós temos 3 estruturas distintas, ali dentro do Judiciário Federal, do Legislativo Federal. Nós temos a Câmara dos Deputados Federais, que em suas sessões é presidida pelo presidente da Câmara Federal e de acordo com o seu regimento interno. Aí, ao lado, nós temos o Senado Federal, suas sessões são presididas pelo presidente do Senado Federal, nos termos do seu regimento interno. E existe um terceiro órgão, que é chamado Congresso Nacional, onde reúne todo mundo junto. Deputados federais e senadores com o mesmo voto, né? E quem preside essa sessão unicameral do Congresso Nacional é o presidente do Senado. Então, ele acumula as 2 funções. Ok? Então, no 5º ano, apareceu um poder constituinte derivado de revisor, tá? E aí foi um ano que teve muito debate, teve debate bastante forte naquela época, porque algumas pessoas diziam que esse poder constituinte revisor poderia alterar o artigo 5º, os direitos que estão inseridos no artigo 5º da Constituição, que são os direitos e garantias fundamentais, que também, ao mesmo tempo, são cláusulas de barreira. E isso deu um debate muito grande, dizendo que ele não podia, porque o poder constituinte originário que criou esse revisor não permitiu, não foi explícito para permitir. Então, o poder constituinte revisor, ele poderia alterar qualquer parte do texto constitucional, menos aqueles alcançados pelo artigo 4º do artigo 60, inclusive o próprio parágrafo 4º do artigo 60, inclusive o próprio parágrafo 4º. Porque se eu conseguir atingir esse cara aqui, que é o que define quais são as cláusulas pétreas, inatingíveis, que você não pode suprimir, se eu tirar esse cara, aí eu consigo mudar qualquer parte da nossa Constituição. Tá? Então, em razão de todo esse debate, chegou-se à conclusão que realmente o revisor não poderia, inclusive Lenza fala isso, não poderia alterar as cláusulas pétreas, e aí naquele ano surgiram 6 emendas constitucionais de revisão, tá? Todas elas em 94, ok? Então, primeiro saiu a emenda número 1, tá? Em 1º de março de 94, e depois as emendas de 2 a 6 saiu no dia 7 de junho de 94. Quando terminou o ano de 94, extinguiu esse poder
constituinte derivado revisor. Tá? Então, se alguém um dia for fazer um concurso público que tenha direito constitucional, pode ter certeza que vai ter uma questão sobre isso aí, tá? Terminamos o poder constituinte, tá? Bom, agora nós vamos falar sobre o federalismo, pacto federativo, tá? Onde que surge isso, tá? Aqui agora, mais recentemente, no direito constitucional contemporâneo, esse conceito de federalismo vai surgir na Guerra das 13 Colônias. Tá? Quando as 13 colônias que existiam ali nos Estados Unidos se unem para formar juntas um exército, e esse exército conseguiu derrotar o exército da coroa britânica, e a partir disso daí eles conseguiram a independência dos Estados Unidos em 4 de julho. Tá? Bacana? Bom, então o que eles chegaram à conclusão? Falou, olha, vamos fazer o seguinte, cada colônia que tem aqui, ela vai ser autônoma nas suas questões internas. Tá? Vai administrar, desenvolver as suas políticas, se auto-organizar, mas em algumas questões que sejam de interesse comum das 13, nós vamos resolver isso de forma unificada. E aí eles criam o que eles chamam de Federação Americana, que vai depois dar origem ao nome Estados Unidos da América. Então, hoje são 50 estados. Tá? É como se cada estado fosse uma pequena nação em que eles abrem mão de uma soberania total para conseguir fazer uma união de estados, né? E essa união de estados se chama federação. E aí, o que é que cabe à federação? Proteger todos os interesses externos desses pequenos territórios que se uniram. Ok? Esse é o conceito de federação. A partir daí, isso aí começou a inspirar outros estados a adotar essa mesma estratégia. E aí vai ser muito comum em estados, em nações, em que a extensão territorial é muito grande. Porque você ter uma única pessoa para administrar a nível de prefeito, imagina o presidente da República fazendo o papel de prefeito dos 5.500 municípios que tem no Brasil. Ele não consegue nem respirar, porque pipoca problema o tempo todo. Então, a ideia da federação é exatamente isso. Você tem um governo central que vai fazer a defesa da soberania, vai ter as forças armadas, vai cuidar do mercado externo, das relações comerciais externas, defender os interesses dessa federação no seu desenvolvimento econômico e tudo mais. Ao mesmo tempo, cada unidade dessa federação vai ter a sua autonomia própria e vai desenvolver as suas políticas particulares. Então, veja, lá nos Estados Unidos, é um pouquinho diferente do Brasil. Nos Estados Unidos, cada condado ele é autônomo. Tá? Condados são cidades. Tá? O conceito que nós temos de cidade, lá eles chamam de condado, cônsul. Né? E tem as suas regras, tem o seu código penal, entendeu? Que é diferente. No Brasil, não. No Brasil, até 1972, cada estado da federação também tinha um código penal próprio. Então, Mato Grosso tinha o seu código penal, São Paulo tinha o seu, Mato Grosso do Sul não existia, fazia parte do nosso território, e assim sucessivamente. Então, às vezes, você estava
andando em São Paulo sem saber se estava cometendo um crime, porque o Código Penal lá era diferente do Código Penal daqui. Aí, em 1972, se não me engano, 71, resolveu-se unificar e criar um Código Penal federal que serve para todo mundo e não pega ninguém de surpresa. Mas nos Estados Unidos, não. Quem já teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, você tem que perceber que em cada condado, em cada cidade, existem regras específicas que diferem de uma para outra e numa você está tudo bem, na outra você pode estar cometendo um crime. Tá? Então, por exemplo, em Miami você pode comprar bebida alcoólica 24 horas por dia. Em Orlando, só do meio-dia à meia-noite. Aí você vai e aparece com uma bebida às 11 horas da manhã, 55 minutos, você cometeu um crime. Tá? Aí eles têm um lance lá que você não pode beber na rua, né? Mas se você pegar a bebida, botar num saco de papel que não veja o que está lá dentro, você pode beber. Então, assim, tem umas regras lá. Então, em cada cidade que você chega, você tem que perguntar o que eu posso e o que eu não posso fazer. Tá? Então, é assim que funciona o conceito de federalismo. Tá? Então, o Estado é uma ordenação que tem o objetivo específico e essencial de regulamentação global das relações sociais. Então, tudo aquilo que for global, que interessa a todo mundo de uma vez só, é o Estado, tá? Que vai regrar isso aí, que vai organizar isso. Tá? Beleza? E aí, esse Estado, que tenha esse objetivo de ordenar, de regrar todas as relações dentro de um grande território, para quem que ele destina essa regração? Para a população. Então, quando eu pego e faço essa compreensão, eu chego à conclusão que os elementos que formam o Estado são povo, território, governo soberano. Tá? Por quê? Porque tem que ter uma autoridade que seja reconhecida pelo povo para que ele aceite essa ordenação. Aí tem várias teorias que você pode utilizar para justificar, do ponto de vista jurídico, a importância e a existência do Estado. Lembrando que Estado com letra maiúscula eu estou me referindo a uma nação. Então, no nosso caso, eu estou falando do Estado brasileiro. Ok? Tranquilo? Essa aqui é o conceito geralzão. Então, todo o Estado, toda a nação é formado por povo, território, governo soberano. Você não vira terra de ninguém. Se não houver um governo soberano, isso aqui vira terra de ninguém. Tá? Na história da humanidade, já se viu isso acontecer, e toda vez que isso acontece, esse cara, povo, perde o seu território, depois perde a sua liberdade e é capturado por outros governos soberanos. Tá? Isso aí é regra de bolo. Mas, professor, isso não existe. Existe e existiu agora, recentemente, ali, quando a Rússia foi lá e anexou a Crimeia. Por quê? Porque o próprio povo da Crimeia, naquela época, pertencia ao território da Ucrânia, não aceitava mais o governo soberano da Ucrânia, ficaram divididos, então tinha parte da população da Crimeia que queria continuar e se submetia ao governo central da Ucrânia, e tinha a parte que falava, não, eu quero ser russo, quero ser russo. Essa divisão entre esses caras fez com que eles perdessem o território, e o território foi anexado pela Rússia. Tá? Isso foi recente, até uns 4, 5 anos. Tá? Então, o governo soberano é aquele que é reconhecido e aceito internamente, ou seja, o povo reconhece esse governo soberano. Tá? Por que ele reconhece? Porque ele que elege. Ele que passa uma procuração através do seu voto para que
uma determinada pessoa monte um gabinete e vá administrar o Estado por um período. Ao mesmo tempo que ele elege o poder legislativo para fiscalizar essa administração. Tá? É o peso e contrapeso. Tá? Um fiscaliza o outro. Ok? Em apertadas palavras, é aquele que no primeiro momento é escolhido, aceito e reconhecido pelo seu povo. Tá? Aí, quando isso acontece, a pessoa saiu a eleição, o outro candidato que perdeu reconhece que não, está tudo ok, está tudo bacana. Por que sempre a pessoa que perde a eleição, ele é convidado a ligar para quem ganhou a eleição e reconhecer que foi derrotado, desejar a ele boa sorte? Por que ele faz isso? Porque se ele não fizer isso, a parte externa, os outros países, podem não reconhecer esse governo que foi eleito. E se isso acontecer, as relações comerciais e políticas externas dessa nação ficam comprometidos. Então, por exemplo, 50 países do mundo não reconhecem o Maduro como presidente da Venezuela, porque eles têm dúvidas do processo eleitoral que manteve o Maduro na Venezuela e reconhece o Juan Guaidó como tal. Então, isso é ruim para a Venezuela. Por que é ruim para a Venezuela? Porque ninguém quer fazer negócio com a Venezuela. Porque você não sabe quem é que é o presidente, se eles vão pagar. Então, por que as pessoas vão fazer um contrato comercial com a Venezuela correndo o risco de não receber? Então, é por isso que é muito importante ele ser reconhecido num segundo momento pelos demais estados, em razão da sua autodeterminação, da sua independência. E perceba que não existe hierarquia entre estados. Então, por exemplo, o Trump não exerce nenhuma hierarquia sobre nenhum outro chefe de estado, e vice-versa. Eles sentam e negociam, ou deveriam sentar e negociar na mesa em iguais condições. Óbvio que isso aí não acontece. Por que não acontece? Porque quem tiver um poderio econômico maior ou poderio bélico maior, senta na mesa falando mais alto. Até mesmo quando você vai negociar alguma coisa no dia a dia, você tem que estar mais forte do que a outra parte. Tá? Existe até um curso de negociação estratégica que é bem interessante, que se faça. Tem vários coaches que dão esses treinamentos. É importante para vocês aí, quando vocês forem atuar no mercado de trabalho, até para você vender o peixe de vocês. Tá? Tem um tenente-coronel que foi negociador do BOP, que ele tem um coach, o nome dele é Carlos Evani. Fica uma dica aí para vocês. Fica olhando o que ele anda fazendo aí na internet, que sempre ele está oferecendo uns cursos bem interessantes. Tá? Forma de Estado. Tá? Bom, a forma do Estado é o modo de exercício do poder político em função do território. Tá? Existem duas formas de Estado. Existe o Estado unitário e existe o Estado composto. Tá? O Estado unitário existe... onde que ocorre isso? Chile, França, Uruguai, Paraguai. Você não tem fragmentações territoriais autônomas, como acontece no Brasil, como acontece nos Estados Unidos e em vários outros países. Tá? Então, você só tem um único território e, portanto, um único administrador. Então, por exemplo, o Chile, você elege o presidente da República, você não elege governador e nem prefeito. O presidente da República acumula essas duas funções.
Óbvio que ele vai criando em cada departamento lá, em cada território que eles têm lá, algumas autarquias que o ajudam a administrar. Esse tipo de forma de Estado funciona em países, em estados cujo território é pequeno, não é tão extenso. Aí dá tranquilo. Tá? Agora, quando é muito extenso o território, aí é mais complicado. Tá? Tranquilo? E aí existe também o Estado composto, que é o que nós já conhecemos, é o modelo do Brasil, dos Estados Unidos, alguns, acho que a Argentina também usa esse mesmo modelo, conheço lá. Colômbia usa, acho que Peru também usa, enfim. Então você vai fragmentando vários trechos de território dentro do país, e aí você dá uma autonomia administrativa, você elege um governador dos municípios, prefeitos e tudo mais. Tá? Tem, por exemplo, no Peru, eles não falam prefeito, eles falam alcaide. Tá? Então você elege o alcaide municipal, você elege o governador e você elege o presidente da República. Peru é um estado que é interessante conhecer. Bom, oi? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá, continuando. Como eu disse lá atrás, o conceito de federalismo, de Estado composto, vai nascer na Guerra das 13 Colônias, tá? E aí, em 1887, vem a Constituição Americana, que traz a ideia de união, tá? De coletividades políticas autônomas, ok? No nosso caso, no Brasil, a autonomia das unidades da federação não é tão extensa quanto é nos Estados Unidos, ok? Por quê? Porque existem algumas competências legislativas que ficaram exclusivas da União Federal no Brasil. Por exemplo, organizar o poder judiciário. É só a União que pode legislar. Então, criar um Código de Processo Civil, um Código de Processo Penal, o Código Penal, o Código Civil, o Código de Trânsito Nacional, o Código de Defesa do Consumidor, só lei federal que pode criar. Tá? Então, por quê? Porque a Constituição reservou isso à União Federal. Então, veja bem, no federalismo, nós temos duas pessoas jurídicas distintas ocorrendo ao mesmo tempo. Tá? Nós temos o Estado Federal, tá? Esse Estado Federal, ele tem uma personalidade jurídica de direito público internacional, tá? No nosso caso, o nome dessa pessoa jurídica se chama República Federativa do Brasil. Ok? Além disso, eu tenho uma outra entidade, uma outra personalidade jurídica que é de direito público interno. Nesse nosso caso, se chama União Federal. Tá? Então, por exemplo, se você é dono de uma grande construtora e participou de uma licitação no Ministério da Infraestrutura e ganhou para fazer uma ferrovia, você vai assinar o contrato com a União Federal, não com a República Federativa do Brasil. Tá? Então, são duas entidades jurídicas, dois instrumentos, dois entes jurídicos que têm personalidade jurídica própria, distinta. O Estado Federal e a União Federal. Quem chefia o Estado Federal? Se chama chefe de Estado. Quem chefia a União Federal? Se chama presidente da República. Em alguns estados federais, são duas pessoas distintas. Em alguns outros estados, uma única pessoa assume esses dois papéis. Então, por exemplo, Estados Unidos e Brasil é uma única pessoa que, ao mesmo tempo, é chefe de Estado e é presidente da República. Tá?
mas existe situação em que eu tenho um chefe de Estado e um chefe de governo. Tá? No nosso caso, nós somos uma república, tanto Estados Unidos quanto o Brasil. Ou seja, nós não somos uma monarquia, porque a oposição de monarquia é república. Tá? Mas a Holanda, por exemplo, a Holanda ele é uma monarquia parlamentarista. Tá? Acho que é parlamentarista, lá é primeiro-ministro. Então, quem é que administra internamente a Holanda? É o primeiro-ministro. Tá? Quem é que representa a Holanda nas suas relações internacionais? É o rei da Holanda. Ok? Na Inglaterra, era chefe de Estado, a rainha da Inglaterra, chefe de governo, primeiro-ministro. Tá? Hoje, o primeiro-ministro praticamente ocupa, inclusive, essa parte, muito boa parte da questão da chefia de Estado, e os poderes da monarquia britânica praticamente se esvaziaram. O que foi para o que é, praticamente, é só uma questão decorativa. Tá? Por isso que algumas pessoas falam, eu não quero ser uma rainha da Inglaterra, que só tem status. Tá? Então, tá aqui, ó. Eu tenho aqui o Estado Federal. Então, quando eu olho isso aqui, ó. Eu não estou enxergando mais nada, a não ser só essa silhueta. Tem uma atuação internacional. E aí, quem é o representante dessa silhueta? Chefe de Estado. E eu tenho a União Federal. E aí, o que é a União Federal? É a junção de todos esses territórios aqui. A União Federal, eu tenho um chefe de governo. Tem a sua atuação interna. Como que é o nome desse chefe de governo? Presidente da República. Como que é o nome desse chefe de governo? No nosso caso, também é o presidente da República, mas ele é chefe de Estado. Tá? Então, na nossa Constituição, aliás, na Proclamação da República em 1889, pelo Marechal Deodoro, o Brasil saiu do sistema de governo monárquico e passou para o sistema republicano. Esse republicano aí, pessoal, ele vem de res pública. Res pública. Tá? O que é res? Coisa pública. Então, república significa coisa pública, ou seja, coisa que pertence a todos os cidadãos da nação. Pode falar, Emily. Você levantou a mão? Emily? Emily, você levantou a mão? Você quer fazer alguma pergunta? Se você estiver tendo a intenção de falar, por favor, abra o seu microfone, que ele está desligado. É só porque tem um botão errado aqui. Ah, tá. Então eu vou baixar a sua mão. Pronto. Ok, vamos que vamos. Deixa eu apagar esse cara aqui, senão ele vai ficar em toda... Faz um barulhão, né? Bom, vamos lá. Então, superamos a questão do Pacto Federativo e o conceito de federação, tá? E o conceito de república, ok? Bom, agora aqui nós vamos entrar numa outra parte que é do nosso sistema constitucional. Tá? Nós vamos falar sobre a rigidez e a supremacia da nossa Constituição. Né? Isso tudo é para demonstrar o porquê da hierarquia da Constituição, e nós vamos conhecer a famosa pirâmide de Kelsen, de Hans Kelsen. Tá? Ok?
Então, o primeiro argumento, digamos assim, para justificar a supremacia, a hierarquia da Constituição é a sua própria rigidez. O fato dela ser muito mais difícil de ser alterado, se nós compararmos com uma lei ordinária, normal, ou até mesmo uma lei complementar, é o que faz dela ter uma posição hierárquica superior em relação a todos os demais diplomas legais do país. Aqui nesse gráfico, nós temos todo um fluxograma de como que caminha uma PEC. Tá? Então, tem origem no Senado, algum senador ou presidente da República manda um projeto de emenda à Constituição, é lido no plenário. Depois dessa lida do plenário, ele vai para a CCJ. Toda casa legislativa do país tem uma CCJ, que é uma Comissão de Constituição e Justiça, para ver se essa PEC não ofende o texto constitucional. Por quê? Porque nós estamos diante de um poder constituinte decorrente, derivado. Lembra disso? Então, a autonomia é limitada, ele não é ilimitado, ele não é incondicionado. Então, ele tem que passar por essa CCJ para saber se não está ofendendo alguns daqueles requisitos que são considerados pétreos, que está lá no parágrafo 4º, artigo 60 da Constituição. Bom, se for aprovado pela CCJ, vai para o plenário para um primeiro turno de discussão. Tá? Passou a 100 emendas. Tá? Aí nós vamos para o plenário novamente para um primeiro turno de votações. Rejeitado, arquivo. Ah, teve emenda? Volta para a comissão de CCJ para saber se essa emenda não está ofendendo o parágrafo 4º, artigo 60. Não está, está tudo ok. Vai para o plenário, primeira votação. Aprovado? Vem para cá. Reprovado? Arquivo. Foi aprovado. Vai para o segundo turno de discussão. Ah, vamos discutir? Vamos. Discutiu de novo. Tem emenda? Volta para a CCJ. Não, está tudo ok. Vai para o plenário para a segunda votação. Ah, não teve emenda. Então, vai direto para o plenário para a segunda votação. Foi rejeitado? Puf, arquivo. Então, ele pode ser rejeitado a qualquer momento. Tanto nessa votação, no primeiro turno, quanto no segundo turno. Como é que eu aprovo, professor? 3/5 dos votos de todos os presentes. Então, tem que instalar a sessão com 3/5 e tem que ser aprovado com 3/5. Tanto na primeira votação, quanto na segunda votação. Tá, na segunda votação, foi aprovado. Vai para a Câmara. A Câmara vai para o plenário. Rejeitou, arquivo. Aprovou, sem emendas, vai para a promulgação. Com emendas, tá? Volta para a CCJ, volta para a CCJ. Aprovou 2 vezes, aqui também são 2 turnos, tá? 2 vezes, volta para o Senado. Se tiver uma emenda aqui, o Senado tem que votar essa emenda 2 vezes também. Se for rejeitado, arquivo. Se for aprovado, aí vai para a promulgação. Vocês vejam que, depois que foi promulgado, entra para dentro do texto da Constituição e vai para o arquivo. Veja que emenda constitucional não vai à sanção presidencial. Ela é todinha tramitada no Congresso Nacional e, a partir do momento que o Congresso promulgou, ela está valendo. Nada impede de que tenha tido um problema aqui, ó, e passou batido tanto nessa CCJ como nessa CCJ aqui. E o presidente da República, o presidente da OAB, o presidente de um partido político poderá, ou uma associação de nível nacional, poderá arguir que essa PEC ela é inconstitucional. E aí essa ação, que é chamada ADI, vai para o Supremo. Se o Supremo der uma liminar, suspendendo os efeitos dessa PEC, ela continua existindo, mas ela não produz efeito. Se no final da ação direta de inconstitucionalidade o Supremo reconhecer que é inconstitucional,
isso aqui morre, vira letra morta. Se ele pode, inclusive, o Supremo modificar, ou ainda convalidar. Não, está tudo bem, não feriu nada na Constituição, e aí a PEC segue valendo normalmente. Tá? O problema é quando o Supremo começa a mudar de posição de tempos em tempos. Gera o que a gente conhece de insegurança jurídica. Por isso que o Brasil tem muita dificuldade nas suas relações internacionais, notadamente as comerciais, porque no Brasil a regra do jogo não é permanente, muda ao sabor do vento. Então as pessoas têm medo de investir no Brasil por causa disso. Tanto é que nós estamos na 7ª Constituição. Os Estados Unidos, que é mais antigo, mais velhinho que nós, só tem uma. Desde aqui, da Guerra das Três Colônias até hoje. Tá? Então, esse rigor aqui, todo isso que eu expliquei aqui para vocês, é que mostra a importância, a supremacia da nossa Constituição em relação às demais constituições. Tá? Então, aqui são justificativas, argumentos para mostrar a supremacia da Constituição. E essa aqui é a famosa pirâmide de Kelsen, ou Hans Kelsen, que é um alemão que nós já estudamos ele lá quando nós falamos de hermenêutica. Aliás, não foi nem de hermenêutica, foi de... quando nós estudamos as concepções da Constituição, sociológicas, jurídicas e políticas. Tá? Então, Hans Kelsen, ele propõe essa pirâmide. Então, eu tenho a Constituição Federal acima dela, embaixo as leis complementares, logo abaixo as ordinárias, depois medidas provisórias e leis delegadas, depois resoluções. Então, todo mundo aqui tem que estar alinhadinho. Tá? Não pode ter uma lei que ofenda, uma lei complementar que esteja fora dessa pirâmide. Então, quem está no topo é esse cara aqui. Ok? Tranquilo? Então, vamos para frente. Para frente. Na verdade, pessoal, nós já temos 1 hora de aula. Tá? Eu acho que já está bom por hoje. Ok? Eu só vou pedir para o pessoal abrir as câmeras para poder registrar a presença. Cris, tá ok? Bruno, você está vivo, menino? Gabriele, Isabela, Amanda, Emily, Villanova, falta Rebeca, Neto e Júlia Silveira abrir a câmera para a gente conseguir registrar a presença. Aí, Joana, tudo bom? Tudo bom, Rebeca? Neto, Júlia, abre aí. E aí, Neto, tudo bom? Olha. Beleza, professor, tudo bem. Aí, como é que tá? Tá tudo SUS aí, nada de Covid? Não, já peguei e já curei já. Oh, que bom, que boa notícia. Nossa, mãe. Na minha família, só todos meus irmãos pegaram. Acho que o Highlander sou eu. Ô, Todo mundo. Tudo bom, Júlia? Eu acho assim, eu desconfio que eu peguei esse trem em março, mas eu fui meio assintomático. E fiquei meio uma semana, mais ou menos 8 dias. Só que naquela época, logo quando terminou suspendeu as nossas aulas, lá pro dia 16 de março, mais ou menos, eu comecei a passar mal. Fiquei só na dipirona. E depois eu tive contato por 2 vezes com pessoas que estavam com a Covid, aí isolamento, ivermectina, 3 vezes. Mas, eu também só tomei analgésico só. Graças a Deus. Então, só que eu não consegui fazer teste, porque naquela época não tinha teste. Não consigo fazer teste. Eu vou lá, não, você não tem sintoma, não vai fazer teste. Uhum. Então, eu fico sempre naquela dúvida, né? Continuo usando máscara. Álcool, rapaz do céu, vou falar uma coisa para você, viu? Na verdade, se fizer... Ninguém... É porque é caro, né? Mas se tiver muita curiosidade, fazer aquele exame que... Ver se tem anticorpos já no corpo, né?
Aí vai saber se o senhor teve ou não. Não, é o sorológico, né? Isso. Mas é isso aí. Mas, ó, tudo bem com vocês. Fiquem aí em segurança, que passe logo esse pandemônio, que a gente possa voltar a ter nossas vidas normais, né? E, pessoal, alguma dúvida, alguma interação que vocês queiram fazer sobre esse conteúdo? Tá tudo tranquilo aí, Amanda? Então, tá bom. Então, pessoal, ó, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Já tem 1 hora de aula. Acho que já está muito extenso. E aí, amanhã eu já subo. Hoje mesmo, acho que eu já subo essa aula. Ok? E fica aquela regra. Aquele que faltou, que não assistiu a aula presencial aqui com a gente, assiste lá no YouTube, faz um resuminho, manda para mim, eu registro a presença, tá tudo sussa. Bacana? Fico com Deus, até a próxima semana.